Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 1º de agosto de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 4 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto. É só digitar lá 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular agora para você ver que dá certo, viu? Você vai abrir a câmera do seu celular, como se fosse tirar uma foto, mas antes de apertar para tirar essa foto, só vai abrir a câmera do seu celular e apontar para o QR Code, porque aí já vai aparecer uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, ou o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Câmara de Campinas realiza a última entrega das doações da campanha do agasalho, com mais de 300 quilos de roupas. Fim das férias escolares e volta a preocupação sobre o peso da mochila para as crianças. Médico ortopedista dá dicas importantes de como utilizá-las. Alunos da Escola Municipal do Jardim das Bandeiras homenageiam mulheres negras através da arte. E o quadro É o Bicho conta a história da ONG Operacão Resgate Campinas. Entramos no mês de agosto, onde é realizado a campanha sobre a importância do aleitamento e da doação do leite materno. Fundamental e importantíssimo para os bebês. A repórter Ana Paula Meneghetti está na maternidade de Campinas e vai nos contar a programação sobre o mês e reforçar este ato. Então, seja bem-vinda e boa tarde, Ana. Olá, Gabriel, boa tarde para você, boa tarde para todos que acompanham o Câmara Notícia. Exatamente, Gabriel. As ações para incentivar a amamentação já começaram aqui no Hospital Maternidade de Campinas. Quem vai falar sobre a campanha Agosto Dourado é a chefe de enfermagem do hospital, Larissa Tecchio. Larissa, muito obrigada pela sua participação aqui no Câmara Notícia, né? Vamos começar falando, né, o que é mais importante. Quais são as ações programadas para esse mês? Bom, a Maternidade de Campinas está fazendo diversas ações durante a semana, né, para a gente comemorar do dia 1º ao dia 7, todos os focos, né, tanto para colaborador, tanto para doadora, quanto para paciente, quanto para família, a importância do aleitamento materno. Então, vai ter um enfoque educativo, um enfoque assistencial, para buscar difundir as informações nessa semana em especial. Amanhã mesmo já tem uma programação especial, né, Larissa? Isso, amanhã vamos ter um evento no auditório aqui do Hospital e Maternidade de Campinas para trazer o enfoque da semana, né, que é apoiar em diversas situações. Então, vai ter o foco com a prematuridade, que é o foco público-alvo do hospital, para fortalecer o aleitamento materno para esse público tão específico e tão importante que faz diferença para eles. Larissa, no Brasil, desde 2017, né, já está definido por lei as ações voltadas para a amamentação, para incentivar, né, essa ação. Inclusive, eu gostaria que você explicasse um pouquinho, né, para o pessoal de casa que está acompanhando o nosso jornal, o que significa a cor dourada. A cor dourada foi definida pela UABA, que é o órgão maior que rege todas as ações de aleitamento materno, e significa o padrão ouro de alimentação infantil. Então, a cor dourada traz esse ouro como uma fonte de riqueza para a criança e para a mãe. E falando sobre essa fonte de riqueza, né, esse padrão ouro, qual que é a importância do leite materno para a criança? Bom, os benefícios são N, né? Se eu ficasse aqui, poderia falar muitas horas sobre o aleitamento materno. Mas os maiores benefícios são o ganho de peso, óbvio, né? Como padrão de alimentação, fatores imunológicos, de defesa. Essa criança vai ter um padrão de vida muito melhor na infância e na adolescência e vida adulta, com redução de índices de morbidade, de obesidade infantil, entre outros. E para a mãe também é muito importante, né, esse vínculo que é criado com a criança na hora da amamentação.
Além da mãe, a família, né? A amamentação a gente não envolve só a mãe e o bebê, envolve a família, envolve o apoio, envolve as avós, família, tudo, quebrar mitos e trazer essa família para apoiar essa mãe para conseguir amamentar. Larissa, falando um pouquinho, né, o estoque, né, da maternidade, de leite materno tá em baixa, né? Como que as pessoas podem colaborar, né, para aumentar essa oferta? O estoque continua muito baixo, isso preocupa. A maternidade passa por uma mudança de gestão. Então, com a missão da igreja, com a incorporação da mantenedora do Hospital da PUC, a gente está reposicionando o banco de leite para que a gente consiga dar a ele o seu devido valor e a sua devida importância. Então, a gente está com o estoque baixo no momento, a gente tem 68 litros apenas. Para a gente atender nossa necessidade interna, a gente precisa de 160 a 200 litros de leite. Então, a gente está bem abaixo. É preocupante, a gente precisa reposicionar e trazer as pacientes para que a gente consiga a doação de leite materno e faça a diferença na vida dos nossos bebês prematuros que estão aqui. Larissa, como que as pessoas podem ajudar, né, a aumentar a oferta desse banco de leite? Tem algum telefone para contato? Tem, o telefone é 3306-6039. As pacientes podem ligar, vão ter todas as informações, orientações para coleta de exames, recebe o kit de doação e toda a orientação e apoio da equipe do Banco de Leite. Para a gente finalizar aqui, né, eu gostaria que você reforçasse, então, a importância da campanha Agosto Dourado. O Agosto Dourado salva vidas. A gente trabalhar o enfoque todo ano, um enfoque diferente, trazendo públicos diferentes, a gente vai conseguir fortalecer o aleitamento materno a nível nacional, que é o objetivo, e fazer a diferença na vida de cada paciente que passa pelas nossas mãos. Larissa, muito obrigada pela sua participação aqui no Câmara Notícias. Eu que agradeço. Para você que quiser mais informações e detalhes sobre as campanhas que o hospital realiza ou sobre as doações para o banco de leite, é só acessar o site do hospital e também as redes sociais. Gabriel, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Ana Paula Meneghetti. Quero agradecer também a disponibilidade do tempo, as informações que foram passadas aqui pela Larissa Tecchio, que é gerente de enfermagem, então, por essas informações. E eu reforço aqui, né? A amamentação é um dos melhores investimentos para salvar vidas infantis e melhorar a saúde, o desenvolvimento social, econômico dos indivíduos e, portanto, também das nações. A gente segue aqui com as notícias da metrópole. Vamos falar sobre emprego? 431 vagas disponíveis para esta quinta-feira aqui em Campinas, no Centro Público de Apoio ao Trabalhador. Há vagas para ajudante de cozinha, ajudante de obras, analista administrativo, atendente de farmácia, atendente de telemarketing, auxiliar de cobrança, balconista, caixa de loja, carpinteiro, chefe de cozinha, controlador de acesso, cozinheiro geral, eletricista de instalação, garçom ou garçonete, motorista entregador, pedreiro, relações públicas, estágio e repositor em supermercados. Esta vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio através do site cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde, na Avenida Rui Rodrigues, número 3.900, no Parque Universitário, dentro do Shopping Espaço de Ouro Verde, no primeiro andar, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã às 4h da tarde. A Câmara Municipal de Campinas realizou na tarde de ontem a última entrega das doações da campanha do agasalho deste ano, promovida pela Prefeitura. Mais de 300 quilos de itens em bom estado de conservação
foram arrecadados para auxiliar as pessoas em situação de vulnerabilidade aqui no município. Servidores da casa, vereadores, funcionários terceirizados ajudaram no resultado desta boa missão. A campanha do agasalho teve início no dia 18 de abril, com o slogan Transforme o tom deste inverno. Encerrada ontem, as doações arrecadadas com a mobilização da Câmara Municipal de Campinas somaram 370 quilos, um verdadeiro exemplo de solidariedade. As doações de roupas e cobertores foram retiradas do Poder Legislativo pela equipe social da Prefeitura e encaminhadas aos serviços que atendem a população em situação de rua, serviços localizados nos bairros, como centros de referência de assistência social, abrigos municipais e para entidades parceiras do Poder Executivo. O foco da campanha foi a doação de roupas masculinas e cobertores, prezando sempre pelo bom estado de conservação das peças. E, de acordo com a Prefeitura, a campanha do agasalho, somada à mobilização para as vítimas do Rio Grande do Sul, chegou a 47,8 toneladas em doações até o último dia 26 de julho. As campanhas solidárias atingiram até o momento 293,3 toneladas só neste ano. Meio-dia mais 15 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira. E olha só, com o fim das férias escolares, a nossa equipe consultou um médico ortopedista que deu dicas de como utilizar corretamente a mochila. Com o retorno das aulas agora no segundo semestre, os pais e responsáveis das crianças e adolescentes têm que se atentar a um dos principais itens da rotina escolar da criançada, a mochila. Já que antes da escolha desse acessório, vários itens precisam ser observados, como o tamanho, o peso e a maneira correta de usar. As crianças em idade escolar estão numa fase de crescimento e é nesta fase que muitos dos problemas posturais aparecem. Então a gente percebe muito que eles utilizam a mochila de maneira errada. Então a mochila tem duas alças, mas acaba sendo utilizada uma só, então acaba sobrecarregando só um dos lados. A nossa preocupação maior é com o risco que isso pode trazer, né, de problemas de coluna, né? Então às vezes a gente percebe que o aluno vem com peso extra na mochila, sem necessidade, às vezes a gente vai pegar a mochila para ajudar ele em alguma situação, a mochila está extremamente pesada, né? E a gente sabe que há um limite de peso para isso, né? Então não há necessidade, a orientação é: observe o seu horário de aulas, organize a sua mochila um dia antes, né? Fazendo isso todos os dias vai virar hábito, né? Então ele acaba trazendo para a sala de aula somente o que de fato é necessário e com isso evita qualquer problema de saúde que ele possa ter, principalmente nessa fase de crescimento em que eles estão, né? Depois de começar a sentir algumas dores, Pedro, de 14 anos, mudou alguns hábitos em relação ao uso da mochila. Fazendo tudo, né, para não ter risco de esquecer, e de vez em quando acabava doendo um pouco as costas. Minha mãe falava bastante, até meu pai falava bastante para não acabar tendo problema. Porque quando reclamava de dor nas costas, falavam que era por causa da mochila. Aí eu escutei e acabei começando a me preparar um dia antes das matérias que vai ter. O mesmo caso da Iris, que também se atenta quando o assunto é como usar a bolsa escolar. Minha família inteira tem problema na coluna, então a gente se preocupa bastante e meus pais sempre falam: cuidado com as costas, cuidado para não levar muito peso, carrega a mochila certo, enfim. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda que crianças e jovens em idade escolar carreguem mochilas que pesem no máximo o equivalente a 10% do peso do próprio corpo. De acordo com o médico ortopedista José Luiz Abel, o uso inadequado das mochilas no dia a dia pode provocar dores crônicas na coluna e má postura nos jovens. Principalmente as dores no membro superior, né, na casa do ombro, aqui perto do pescoço. E na criança muito frágil, criança muito magrinha, se tiver com a posição ruim da mochila, ela pode ter dor nas costas, dor na região lombar, que chama. Então, vamos dizer assim, toda a parte de trás do tronco da gente, mais a parte do ombro, são os lugares mais afetados. O especialista explica que esses problemas futuros podem ser evitados com alguns cuidados. Tem os cuidados da própria mochila, mochilas bem acolchoadas, bem ajustadas, ela nunca pode ficar muito alta acima da cabeça, nem abaixo da cintura. Sempre vestir as duas alças da mochila, porque é muito comum, o adolescente põe de qualquer jeito a mochila, então
A criança menor ou adolescente, quando tem muito caderno, ou botar no meio das costas, a parte mais pesada na parte de baixo, e tentar centralizar de maneira que ela fique incorporada ao corpo. Aí é a maneira correta de carregar. Além dos cuidados, o ortopedista também indica a maneira correta de como colocar os materiais dentro da mochila. Considerando que a mochila tem mais ou menos o tamanho das costas da criança, do adolescente, o centro da mochila é onde deve ficar a coisa mais pesada. Então, se tiver um caderno mais pesado, está levando algum tipo de objeto, no meio, embaixo, depois você vai forrando aos lados para que ela não fique tombada para um lado ou para o outro. Zabel ainda explica sobre o uso de mochilas de rodinhas como uma alternativa. Sem dúvida, são muito melhores porque você só vai ter aí, no caso, uma posição um pouco torta do corpo para puxar a rodinha, mas é algo muito mais tranquilo em relação à coluna, como se fosse uma mala de viagem. No tempo das malas de viagem na mão, o pessoal sofria muito. Hoje, todas as malas têm rodinhas. Alunos da Escola Municipal do Jardim das Bandeiras homenageiam mulheres negras através da arte. Vamos dar uma conferida? As portas das salas de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria de Fátima Faria Ária, no Jardim Bandeiras, em Campinas, receberam pinturas de rostos de mulheres negras inspiradoras, que fazem ou fizeram a diferença no mundo, em diversas áreas de atuação e profissões. A escola construiu uma série de ações, né, com os professores, com a comunidade, com os nossos parceiros, para trabalhar os temas do racismo, né? E um deles foi a questão de escolher mulheres negras, né, e trazer para os alunos a biografia dessas mulheres, a história dessas mulheres, qual a contribuição que elas deram para a sociedade, aquilo que elas fizeram de bom, né? Ressaltando, reconhecendo toda a luta da mulher, principalmente toda a luta da mulher negra na nossa sociedade, muitas vezes da mulher negra e periférica, e ressaltando aquilo de bom que elas construíram para a nossa sociedade. A iniciativa de trazer a força e o legado de grandes referências femininas para dentro da escola nasceu de um projeto da Fundação Educar. Dentro dessa parceria, junto com os professores, nós optamos por fazer o trabalho das portas e fazer também o trabalho de pintura do pátio da unidade, trazendo também, ressaltando também a questão da mudança do nome, uma vez que a escola se chamava MF General Humberto de Souza Melo, e nós conseguimos fazer um esforço em rede, né, de toda a secretaria, da escola e tudo mais. Nós conseguimos fazer uma alteração do nome da escola para homenagear uma professora que trabalhou na rede, que trabalhou nessa unidade, que contribuiu muito para a Secretaria de Educação em Campinas. Com o tema Educação Antirracista, os estudantes escolheram quem seriam as protagonistas que estariam presentes nas portas. As homenagens são para a cantora Alcione, a jornalista Glória Maria, a ativista Lélia Gonzalez, a ginasta Rebeca Andrade, a pesquisadora Jaqueline Góes, a atriz Zezé Mota e a jogadora de vôlei Fernanda Garay. Inspiração para a aluna Jamile do 8º ano, que sonha em vestir a camisa verde e amarela. Eu não conhecia muito sobre ela, mas eu sabia que ela era uma jogadora boa de vôlei e que representava a seleção brasileira. Eu quero, é meu grande sonho. Quero investir nessa profissão de jogadora de vôlei. Quem tem criança em casa ou na família sabe da preocupação, os cuidados que tem que ter em relação a incêndio, queimaduras e também os riscos de uma intoxicação. Intoxicação. Os recipientes podem até trazer uma certa confusão. Por exemplo, um detergente que tem uma cor semelhante ao suco ou semelhante ao refrigerante. Geralmente, às vezes, o pai, a mãe ou o responsável coloca esse desinfetante, esse detergente, esse produto químico que já não utilizou numa outra embalagem, num vasilhame de refrigerante ou de qualquer marca de suco. Então isso pode confundir a criança, e se ficar também num local fácil de acesso, por exemplo, na parte de baixo, a criança pequena ela pode pegar aquilo lá. A criança
pode fazer a ingestão desses líquidos e isso pode ser fatal. Então sempre colocar num local alto e fechado, como também os remédios. Os remédios não devem ficar expostos às crianças, porque as crianças podem confundir com aquelas balas ou aqueles doces que são as balinhas menores. Qualquer tipo de queimadura numa criança pode ser fatal, principalmente na face e principalmente na parte do peito. As queimaduras causam grandes danos, né? Existe a queimadura de primeiro, de segundo e terceiro grau, mas qualquer tipo de queimadura tem que se levar ao médico para que o médico faça uma avaliação. A cozinha é o local mais comum onde acontece esse tipo de incidente. Os cabos das panelas voltados para frente do fogão, a criança está com fome, ela vai pegar e vai tentar pegar lá. Então, não estou usando o fogão, acabei de cozinhar, tiro a panela, coloco ela na tomada de trás do fogão, viro o cabo da panela e tampo, né? A queimadura pode acontecer por um isqueiro também, deixar um isqueiro na mão de uma criança e além da criança também encostar em algum ferro elétrico. Então, o ferro elétrico, terminei de usar, eu pego, tiro ele da tomada e coloco num lugar onde ninguém vai ter acesso, até mesmo nem próximo dos pets, porque até mesmo eles podem praticamente serem lesionados pela queimadura. O que fazer num princípio de incêndio? Que atitude eu devo tomar quando eu precisar socorrer alguém? O que eu faço para ter prevenção, para que a minha casa, o meu trabalho esteja em segurança? Acesse www.educaçãopublica.corpodebombeiros.sp.gov.br. Você vai acessar a nossa plataforma e vai aprender tudo isso nos nossos cursos gratuitos. Hora de Jogos Olímpicos aqui no Jornal Câmara Notícia, porque hoje cedo, quem madrugou viu a medalha do Caio Bonfim na marcha atlética masculina. Primeira vez na história que o Brasil garante uma medalha olímpica na modalidade, foi de prata na prova de 20 quilômetros no Trocadeiro, em um circuito de 1 quilômetro aos pés da Torre Eiffel. Vamos então às atualizações, quadro de medalhas já estão aqui na minha tela, então olha só, hein? China deu uma disparada em relação a ontem, já tem 11 medalhas de ouro, 7 de prata e 3 de bronze, totalizando 21. A França, dona da casa, subiu, hein? Agora é a segunda colocada com 8 medalhas de ouro, 10 medalhas de prata, 8 de bronze, totalizando 26. Com isso, o Japão caiu para a terceira colocação, também tem 8 medalhas de ouro. No primeiro critério de desempate, medalhas de prata tem menos em relação à França, com 3 e 4 medalhas de bronze, com 15 no total. E o Brasil, na 29ª colocação, ainda não temos a medalha de ouro, ela está chegando. Hoje já bateu na trave mais uma vez com o Caio Bonfim, mas já tem 2 medalhas de prata, 3 medalhas de bronze, totalizando 5 medalhas, e todos os dias aqui nós vamos atualizando a situação do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. Meio-dia mais 29 minutos, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia, porque olha só, as doenças respiratórias são muito frequentes durante a infância. Mas você, que é pai, mãe ou responsável, sabe identificar quando é preciso correr com a criança ou até o adolescente para um serviço de emergência? Além de responder esta pergunta, a pediatra, convidada para participar do quadro de hoje, vai falar sobre os principais sintomas e sinais de alerta e quais são os cuidados que os pais precisam tomar para manter os filhos bem longe das infecções. A partir de agora, é o nosso quadro de saúde.
Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando para você aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre as emergências por infecções respiratórias. Com a chegada do inverno, os pais precisam ficar ainda mais atentos para evitar que as crianças e adolescentes fiquem doentes por infecções virais respiratórias, que são características desse período. Somente em 2023 foram notificados no Brasil mais de 171 mil casos de síndrome respiratória aguda grave, ou seja, episódios de síndrome gripal que evoluíram com comprometimento da função respiratória. Os dados coletados através do boletim Infogripe da Fiocruz apontam que desse total, crianças e idosos são os grupos mais vulneráveis. Quem vai explicar melhor esse assunto é a pediatra Joelma Martim, especialista em medicina de emergência da Abramed, a Associação Brasileira de Medicina de Emergência. Doutora Joelma, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Agora. Olá a todos, é um prazer muito grande poder bater esse bate-papo importante aqui com você, Paulo. Com certeza. Doutora, vamos começar esclarecendo, para o pessoal de casa, quais são as principais doenças respiratórias, na infância, na adolescência? Particularmente na faixa etária pediátrica, nós temos as gripes, que são essas síndromes mais gerais, com tosse, coriza e febre, em geral, um pouquinho mais baixa, mas as crianças também podem ser acometidas por bronquiolite, pneumonia, ou isso que você chamou aí de síndrome respiratória aguda grave, que é um quadro onde a gripe compromete a via aérea inferior ou os pulmões, causando sintomas mais graves nas crianças. Doutora, vamos falar um pouquinho agora quais são os cuidados com a criança ou adolescente, que os pais precisam aí ter quando essa criança começar a apresentar essas alterações respiratórias. O que é importante eles fazerem? Bom, primeira coisa mais importante é monitorar os sintomas da criança, a intensidade da febre, a existência ou não de falta de ar, a falta de apetite, observar se a criança, particularmente o mais novinho, fica mais abatido, mais apático, não quer brincar. Esses são sinais, eventualmente, de agravamento dessas doenças respiratórias. Agora, se não tiver esses sinais de maior agravamento, um dado muito importante é segurar a criança dentro de casa, porque, em geral, essas infecções respiratórias são causadas por vírus que são altamente contagiosos. Então, a criança vai para a escola, tem o contato com os demais coleguinhas, não consegue fazer, a higiene respiratória que seria ideal, então a disseminação da doença fica muito importante. Acho que os principais cuidados são esses: segurar em casa para não disseminar e atentar para os sintomas de maior gravidade, que é o momento onde eles devem procurar assistência médica. Agora, doutora Joelma, tem alguma dica para os pais para eles identificarem esses sintomas e não confundirem também com outras doenças? Como que eles podem fazer essa avaliação? A avaliação principal pelos pais, Paula, considerando, que eles têm toda uma ansiedade em relação à doença, é quanto desta gripe ou desse resfriado abate o seu filho, Então, cai o estado geral, para de brincar, tem gemência, que é o ruído que as mães conseguem definir que existe, a febre ficou mais alta. Estes são os principais sinais de alerta, Nós costumamos brincar que criança tem que brincar, criança tem que estar ativa, tem que querer comer. Quando isso repercutiu nessas principais ações fisiológicas, pode ser um sinal de agravamento, então nós precisamos ver o paciente, seja ele pequeno ou adolescente. Agora, doutora, um assunto que a gente falou bastante na pandemia, de Covid-19, que é sobre a máscara. Ela ainda continua indispensável nesses casos, e eu queria também que a senhora respondesse qual que é o melhor modelo para as crianças e os adolescentes usarem quando estiverem aí gripados, com sintomas de problema de respiração mesmo.
Sim, a melhor maneira de evitar essa disseminação é efetivamente ficando em casa e fazendo a higiene respiratória. Então, nós orientamos as crianças ao tossir, ao espirrar, usar um lencinho, ou então tossir e espirrar no seu braço, né, na parte anterior do antebraço. E sempre depois da higienização, lavar as mãos. Essa é a melhor maneira de evitar a disseminação. Agora, quando a criança tem que se expor, ou seja, vai sair em ambientes onde tem uns coleguinhas, aí a criança pode utilizar uma máscara dessas cirúrgicas mesmo, comuns. Isso é suficiente para fazer o trânsito na escola, o trânsito no supermercado, na igreja. Mas nós consideramos também que, em geral, quando existe febre, dependendo do vírus que cause, está muito contagiosa a doença. Então, também seria melhor sair de casa apenas umas 24 horas depois que essa febre foi embora. Não estou dizendo que sem febre não contamina, contamina sim, mas em menor proporção. Tem sintoma respiratório? Então, higiene respiratória e também a máscara se for se expor a outros coleguinhas, principalmente. Teria algum modelo mais indicado para as crianças, mais confortável? Uma máscara cirúrgica mesmo que cubra, né, ali o dorso do nariz e não passe aqui na parte inferior do queixinho, é isso que a gente considera como uma máscara adequada. Agora, doutora, acho que é importante a gente falar aqui, né, para a população que está em casa, quando que é a hora de recorrer à emergência? A gente sabe que os hospitais costumam ficar bem lotados, né, nessa época do ano, com várias crianças, né, bebês ali precisando de atendimento. Quando que os pais precisam correr mesmo? Esse é um ponto importante que você chamou a atenção, Ana, porque o que que acontece? As pessoas muito ansiosas acabam indo precocemente ao pronto-socorro, superlotando as nossas unidades de emergência, atrasando o atendimento de pacientes mais graves, mas às vezes ficam muito tempo esperando nas unidades de emergência e é um ambiente onde a gente pode se contaminar também. Então, idealmente, nós não devemos ir logo no começo dos sintomas se não tiver nenhum sinal de alerta. Não tem febre prolongada, não tem queda do estado geral, do apetite, não tem sinais de desidratação, em casa vai hidratar a criança com água mesmo, lavar o nariz, retirar as secreções e monitorar. E acho que um outro dado importante que você pergunta aí, né, quando deve levar às unidades de emergência? Pacientes que tenham doenças crônicas, se tiverem gripe, eles são pacientes que merecem um pouquinho mais de cuidado, assim como os menores do que 2 anos, particularmente os menores que 6 meses, tá? Estes são pacientes um pouquinho mais delicados. O que que eu considero aí como doença crônica para a criançada? Então, asma, por exemplo, doenças pulmonares crônicas, doenças hematológicas, o diabetes, que é uma doença que acontece principalmente no adolescente. Então, qualquer uma doença em que o paciente faça um segmento a longo prazo, se ele ficar gripadinho, é interessante nos levar para a gente ver se está tudo bem, porque algumas gripes podem instabilizar aquilo que já estava tudo quietinho, entendeu? É como a bronquiolite, né? Ela é bem comum, né, nos bebês e ela pode agravar, né, doutora? A bronquiolite, dessas doenças infecciosas respiratórias todas, é a que mais causa superlotação nos hospitais. E o que é essa bronquiolite? É uma doença causada por um desses vírus aí comuns, particularmente o vírus sincicial respiratório, para o qual até bem pouco tempo nós não tínhamos vacina, agora temos a vacina para gestante, mas vai começar agora. Então, o que que acontecia na época do inverno? Esses bebezinhos, principalmente menores do que 1 ano, pegam sintomas de resfriado ou de gripe, então coriza, tosse, febre, e dentro do segundo ou terceiro dia de doença, começa com insuficiência respiratória, que é aquele cansaço, a falta de ar, a falta de apetite, uma canseira na hora de mamar. Nesse momento, é um momento de maior gravidade e, em geral, esses bebês precisam ser internados. Então, expor os nossos bebês menos ao ambiente onde tem gente com gripe e resfriado é a melhor maneira de protegê-los. Doutora, os tratamentos, né, para as doenças respiratórias, eles são bem diversificados ou seguem aí uma linha só? Queria que você falasse um pouquinho sobre. Isso é bom, acho que inclusive para que as mães possam entender quando cheguem às unidades de emergência. Em geral, todas as doenças respiratórias que causam falta de ar vão precisar de oxigênio, algum tipo de oxigênio. E esse é o melhor tratamento e é o tratamento indicado para bronquiolite, por exemplo.
O bebezinho que está com bronquiolite, se precisar ficar internado, ele vai receber lavagem nasal, aspiração nasal e oxigênio. Esse é o tratamento padrão. Agora, se nós considerarmos germes diferentes que causam essas doenças respiratórias, por exemplo, uma pneumonia, tem pneumonia causada por vírus, aí a gente só dá também hidratação e oxigênio. Mas se for uma pneumonia por bactéria, nós temos que dar antibiótico. Algumas vezes em casa, algumas vezes internado, dependendo da gravidade do paciente. E um diferencial que tem em relação a tratamento, Paula, é a gripe causada por um vírus específico, conhecido como influenza, tá? Esse vírus, ele é um vírus endêmico no Brasil, acomete as pessoas particularmente na época do outono e inverno e pode causar doença grave nas crianças menores do que 6 meses, principalmente, e nos idosos. Então, quando a gente tem gripe deste vírus nas crianças que são de risco, nos idosos e nas pessoas com doenças, a gente associa um antiviral conhecido aí como oseltamivir. Aí o médico é que vai decidir se precisa desse remédio ou não. Agora, doutora, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, como especialista, né, nesse assunto, quais são as principais dicas e orientações que você pode passar aqui para os pais, né, a respeito da casa, roupas que as crianças devem ou não usar, alimentação, limpeza do ambiente? Uhum. Bom, eu queria colocar um dado aqui que eu acho importante para as mães entenderem. Nós temos quase 50% da população mundial alérgica. Então, os contaminantes ambientais, os irritantes ambientais, prejudicam muito as vias aéreas das crianças, que são muito pequenininhas, as vias aéreas. Então, qualquer coisa vai entupir e pode causar cansaço. Portanto, a casa precisa ser aquela casa clean, que eu falo, né? Sem muito penduricalho, limpar tudo com paninho úmido, nada muito cheio de cheiro, né? O mais importante é isso, ensolarar a casa, mesmo na época do inverno, manter as janelas abertas para que a casa seja arejada, isso é muito importante. Se possível for, né, tiver alguma área da casa que esteja úmida, com mofo, essa área precisa ser tratada, expor colchão ao sol, travesseiros ao sol, não ter cortinas, não ter tapetes, porque estes dados todos que eu falei para vocês são locais que acumulam poeira e mofo. Então, é melhor tomar cuidado com isso em relação à casa. Temos um outro dado importante no Brasil: muitos tabagistas, muita gente fumando no domicílio, e isto é um veneno para a via aérea da nossa criança, de qualquer pessoa, na verdade. Então, o tabagismo não pode existir dentro de uma casa, muito menos de onde tem criança, e ainda mais se for alérgica. E uma coisa que precisamos resgatar na pediatria é o aleitamento materno, tá? O aleitamento materno promove a deposição de anticorpos na via aérea, que é uma das coisas mais importantes para proteger contra quaisquer infecções. Então, temos que resgatar a questão do aleitamento materno, minimamente até 6 meses, para proteger mais as nossas crianças. Acho que é isso que esses são os pontos mais importantes, né? Lembrando também que, se possível for, um adulto gripado dentro de casa, faça a etiqueta respiratória com cuidado, lave as mãos para pegar o bebê, para pegar a criança e diminuir a chance de disseminar o vírus. Com certeza. Muito obrigada, doutora, pelas suas orientações, suas dicas. Muito obrigada mesmo aqui pela sua participação. Espero que nossa conversa tenha sido elucidativa para muitas pessoas e quero que as nossas crianças passem aí esse tempo do inverno bem sem comprometimento respiratório, porque pelo bem de todos. Com certeza. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora! Hora de conhecer a história da ONG Operacão Resgate aqui de Campinas. No nosso quadro, a partir de agora, é o bicho.
Há 12 anos, a ONG Operacão Resgate Campinas atua na cidade e região para proteger os animais. A gente era um grupo de amigos no Facebook que estava tentando formar um grupo de resgate de animais, porque a gente via muitas notícias de maus tratos e não tinha o que fazer. Então a gente, na rede social, a gente se conheceu e fomos em busca de um cão que estava sofrendo zoofilia aqui em Campinas. E a gente não se conhecia pessoalmente. Aí, quem pode ir para não ir sozinho, a gente fez um grupo e nos encontramos aleatoriamente em busca desse animal. E aí tinha um policial, que é um grande amigo meu hoje, estava no meio, eu não sabia que ele era policial, e a gente procurando o cachorro no centro de Campinas. Aí eu falei, gente, a gente precisa dar um nome para esse grupo, né? A gente está indo em busca de um animal. Daí eu vi que tinha um policial junto e falei, vamos fazer uma coisa diferente, igual os policiais fazem nessas operações Lava Jato, Toca da Onça, alguma coisa assim. Falei, vamos fazer o nosso? Aí nós estamos numa operação, uma Operacão Resgate, que era em resgate de um cão. E aí ficou o nome do grupo, isso em dezembro de 2012. Aí nós fomos nos fortalecendo, conhecemos mais pessoas e formalizamos a ONG como ONG mesmo em 2014. Então foi uma trajetória bem bacana, várias pessoas novas entrando no nosso grupo, o nosso trabalho foi se consolidando e desde então a gente está atuando no caso de resgates vítimas de maus tratos e algumas vezes de abandono, porque não dá para atender todos os casos que nos chegam. Né? Como que funciona? Campinas, a gente sabe que tem um grande problema, né, de abandono, principalmente maus tratos. Como que surgiu essa ideia de ir para Mariana, ir para Brumadinho e agora Rio Grande do Sul? Sim, eu acho que a gente precisa olhar para as pessoas, para os animais de uma forma diferente, principalmente quando esses irmãos nossos estão passando por alguma dificuldade, algum desastre. Nós não devemos ser egoístas. Animais tem no mundo inteiro, aonde a gente quiser resgatar. Uma vez fui visitar meu pai em Goiânia, voltei com um cachorro, né? Então assim, não é uma coisa que você escolhe. Né? E quando você pode ajudar o próximo, acho que é muito bem-vindo isso. No dia 5 de novembro de 2015, às 4h20 da tarde, a barragem de Fundão, no município de Mariana, em Minas Gerais, se rompeu, trazendo a destruição do meio ambiente. Quando nós recebemos o pedido de ajuda de Mariana, não tinha nenhuma ONG envolvida, nenhum grupo consolidado, a não ser a ONG da Luísa Mel, que estava lá e estava fazendo um trabalho maravilhoso, junto com o GRADE também, para resgatar esses animais em Mariana. Porque todo mundo olha para as pessoas. Muitos animais acabam sendo deixados de lado, tanto na parte de resgate, como na hora de salvar vidas, tudo. Né? E o pós, o que aconteceu? A família morreu e o cachorro está aqui. Então, não existe esse apelo, essa colaboração. E aí nós nos sentimos tocadas e falamos, não, vamos para lá. Aí um grupo de voluntários aqui de Campinas foi para Mariana. A gente arrecadou mais de 1 tonelada de doação entre cesta básica, comida, roupa, medicamentos para pessoas, para animais, ração, tudo. E fomos para lá. E ajudamos em todo o processo, né, das buscas, dos resgates. E a gente trouxe para cá, para Campinas, 3 cães de Mariana, que fizeram todo o tratamento aqui e foram depois devidamente adotados, muito bem adotados, por sinal. 4 anos depois, ainda em Minas Gerais, outra barragem se rompe, mas desta vez na cidade de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. Uma tragédia que deixou 270 pessoas mortas e despejou milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração na bacia do rio Paraupeba. A gente recebeu a mesma notícia, que tinha poucas pessoas ajudando no caso dos animais, e a gente falou, não, a gente pode fazer isso, a gente não vai salvar todos, mas a gente pode salvar alguns, mudar a vida de alguns. E um grupo aqui de Campinas e região se juntaram e foram para lá. Né? E aí ajudamos em todo o trabalho lá também e trouxemos 5 cães. Né? Aí cada ONG, cada protetor que estava junto trouxe alguns cães. Então a nossa ONG assumiu 5 cães de lá e foram adotados também com o tempo. E eu acho que assim, a gente tem que ter essa sensibilidade de quando o irmão precisa de ajuda, o próximo precisa de ajuda, não só na nossa cidade, mas quando e onde você puder ajudar.
Em abril deste ano, o estado do Rio Grande do Sul sofreu um desastre causado por fortes chuvas, enchentes e alagamentos, que atingiu e desabrigou cerca de 2 milhões de pessoas. Uma das imagens mais emblemáticas desta tragédia foi do cavalo Caramelo, que ficou 4 dias ilhado em um telhado em Canoas, até ser resgatado por uma força-tarefa do Corpo de Bombeiros da cidade de São Paulo. E mais uma vez, a ONG Operacão se uniu para uma missão. Assim como fizemos em Brumadinho, Mariana, e começamos uma campanha de arrecadação de alimentos. Alimentos, água, que era o que mais precisava, e ração. A gente conseguiu 1,5 toneladas e mandamos uma carreta para lá, até que surgiu uma oportunidade e eu não pude ir, mas uma voluntária da ONG foi e abraçou com todo o amor e carinho essa chance de poder salvar os animais que estavam lá, porque eles estavam precisando muito. Depois que sai da mídia, que saiu todo aquele auê que estava, as ajudas acabaram, braçalmente falando. Tem um vídeo que a voluntária está num abrigo à noite, só tem ela para ajudar a cuidar de 300 cães. Isso motivou, né, a gente a querer ajudar, não só trazendo animais, mas ajudando esses animais lá no local, limpando, cuidando deles, saindo para dar volta, porque eles ficam num espaço de 1 por 1, é muito pequeno, e estressados, e com medo, e doentes, enfim. Aí a voluntária foi, a Larissa, e fez um trabalho impecável lá, e foi quando ela ia me passando todas as informações e falando, Marjorie, a gente precisa ajudar esses animais, vamos trazer alguns. Mesmo sem conseguir trazer uma grande quantidade de animais, a ONG, através do apoio do Instituto Eu Luto pelos Animais, trouxeram 16 cães que passaram por uma triagem. Foi bem complicado, porque você quer trazer todos. Então a Larissa viu os animais que eram mais dóceis, mais calmos, para poder até ficar na viagem, né? Foram mais de 20 horas de viagem. E para a gente poder conseguir doá-los também, porque não adianta eu trazer um animal agressivo se vai ficar comigo aqui para sempre, daí por anos. A gente tem animal que está sob responsabilidade da ONG desde 2015 sem adoção. Então a gente tem que fazer, infelizmente a gente tem que fazer essa triagem de escolher os que são doáveis, entre aspas, em questão de comportamento, de se dar com outros. E então foi essa escolha. A gente falou, vamos pelos que vão ter chance. Para quê? Para a gente poder abrir portas para resgatar mais. Por fim, vieram 16 por questão de carona, né? Porque o ônibus não era exclusivo nosso. Então a gente tinha que adaptar as vagas disponíveis. Então por isso que foi um número quebrado, 16. Mas ele foi super receptivo. No dia que eles chegaram, eu estava aqui para receber os cães junto com ele. Então a gente já tinha preparado todos os canis, tudo certinho para poder recebê-los. Foi essa parceria é muito importante. A gente vai fazer, na verdade é um evento dos cães do Sul, porque alguns a gente já tem possíveis adotantes, outros ainda não, então a gente está procurando lar temporário, né, e adotantes também. Então a gente colocou não feira de adoção, e sim um evento, porque a pessoa que quiser vir falar, não, eu não posso adotar, mas eu posso ser lar temporário, ela vem conhecer o animal. Aí, sendo lar temporário, ele sai da clínica. Aí ele fica na casa da pessoa, dá para socializar melhor, com um espaço maior, para a gente ter tempo de ir em busca de um novo adotante. Para adotar um cão gauchinho ou qualquer outro animal, entre no Instagram @operacãoresgate-campinas. Se está nas nossas condições e a gente pode transformar a vida de um animal, seja onde ele estiver, a gente vai fazer isso. Seja em Campinas, seja no Sul, seja em Minas, em Goiás, igual eu já trouxe. Se está dentro da nossa possibilidade, a gente vai fazer. E não é porque não tem animal aqui que a gente não vai resgatar os daqui. A gente resgata muito animal aqui, inclusive da própria região metropolitana, nas cidades vizinhas também. A gente faz um trabalho pensando no animal e não pensando na cidade, na região, na pessoa. E sim pensando no bem-estar desse animal e no poder de transformar
transformar a vida dele, tirar de uma situação de desastre ou de maus tratos ou de abandono e dar uma oportunidade nova para uma vida melhor. Massa de ar seco estacionada aqui em Campinas e região. O vento não deixa a sensação térmica subir tanto, mas mesmo assim faz calor para este inverno, né? Amanhã o sol aparece durante todo o dia, com pouca nebulosidade e nada de chuva. Vamos às temperaturas, porque elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, sexta-feira, então, é o segundo dia do mês de agosto e segue esta tendência de uma leve elevação, com mínima de 16 graus. Ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 28 aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E eu tenho um convite a fazer a você que está nos acompanhando, porque coladinho com o Jornal Câmara Notícia tem o programa Estúdio Câmara. Hoje a apresentação de Rafael Turati. Vai falar sobre esporte, vai focar muito em Jogos Olímpicos e olha só, tem ex-atleta de tênis de mesa que hoje é professor, então vamos repercutir bastante a história e como está indo bem. O Hugo Calderano já está nas semifinais, já vai brigar por medalha. Tem ainda João Carlos de Freitas, jornalista, experiente, acompanhando esse e muitos outros Jogos Olímpicos, e estarei nessa também junto com o Rafael, um programa especial sobre Jogos Olímpicos, sobre esporte, coladinho com o Jornal Câmara Notícia, e o jornal retorna amanhã ao meio-dia. Até lá, tchau, tchau.